Olá, terceiro ano! Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Para a aula de hoje, você deverá pegar o seu livro 4 e falaremos sobre propriedades do som, a luz e a propagação da luz. Utilizaremos as páginas 22 a 30. Vamos começar falando sobre as propriedades do som. Os sons, eles não são iguais uns aos outros e nós somos capazes de perceber essas diferenças. Assim, podemos reconhecer as vozes dos nossos amigos e a diferença entre um som de um violão, por exemplo, e de um violino. Você sabia que o que faz um som ser diferente do outro? Os diferentes sons, eles estão relacionados a propriedades do som, que são elas altura, intensidade e timbre. De acordo com a altura, o som ele pode ser agudo ou grave. O som agudo ele é alto, como o canto de um passarinho. Já o som grave ele é baixo, como o latido de um cachorro grande. Quando as vibrações produzidas pelo som no ar são próximas, o som é agudo. Quando elas são mais afastadas, o som é grave. Quanto à intensidade, o som ele pode ser forte ou fraco. O som do trovão ele é forte, já o som de uma brisa é fraca. O timbre é a propriedade do som que nos possibilita diferenciar sons que se originam de diferentes fontes sonoras, como as vozes das pessoas ou o som dos instrumentos musicais. Nós vimos que os sons eles são diferentes e eles variam de acordo com a intensidade, podendo ser forte ou fraco. Para medir a intensidade do som, é usada uma unidade de medida chamada de decibel. Quanto mais forte for o som, mais alto será o número de decibéis. O ser humano ele ouve sons que variam entre 0 e 140 decibéis. Sons a partir de 50 decibéis, eles podem causar estresse e sons a partir de 80 decibéis podem causar até mesmo perda auditiva, caso a pessoa fique exposta a esses sons durante muitas horas por dia. Abaixo, nessa imagem, você pode observar quantos decibéis tem alguns sons que são comuns em nosso dia a dia. Observem. Agora vamos falar um pouco sobre a luz. A luz ela é uma forma de energia e é graças a ela que enxergamos o mundo ao nosso redor. A luz ela é percebida pelos nossos olhos, que são os órgãos da visão. Quando olhamos para um objeto, só conseguimos enxergá-lo porque a luz chegou até ele e foi refletida até os nossos olhos, para então a imagem do objeto ser formada. Mas de onde vem a luz? Bom, a luz ela pode ser produzida pelo Sol, por outras estrelas, pela chama de uma vela, por lâmpadas. Essas fontes de luz elas são chamadas de luminosos porque elas emitem uma luz própria. Já os elementos que não emitem luz própria, mas refletem a luz recebida, eles são chamados de iluminados. São exemplos: a lua, uma árvore, uma cadeira, entre tantos outros objetos e elementos que estão ao nosso redor. A propagação da luz, isto é, a forma que ela se desloca no ambiente, varia de acordo com o meio. Os meios transparentes, como o ar e o vidro comum, eles permitem a passagem total da luz. Os meios translúcidos, como alguns tipos de vidro, permitem apenas a passagem parcial da luz. Os meios opacos, como uma parede, por exemplo, não permitem a passagem da luz. Os raios de luz eles se propagam em linha reta. Por isso, quando colocamos um objeto opaco entre uma parede e uma fonte de luz, ela bloqueia a passagem da parte de luz, formando uma região de sombra. E isso também pode ser observado na parte mais iluminada de um quarto. Quando raios de luz passam,
por uma janela.